Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos para mais um giro de notícias aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. É o primeiro desta semana de estreia na Série B. Então, sem mais delongas, bora aqui para a tela, bora para a capa justamente do que iremos abordar neste vídeo. Já está aí, China? Bora falar sobre o Marco Antônio, ele fica, tá? Vamos lá. Vou trazer para vocês esta informação com alguns detalhes bem interessantes sobre a forma como a comissão técnica vê esta nossa promessa, esse nosso camisa 10. Bora falar do presida que está bem pistola ainda, né, com o Palmeiras, sobre um assunto que vocês já conhecem, já é de conhecimento de cada um. E bora falar sobre isso daqui, ó. Eu avisei que poderia dar merda e deu. Bora falar do Lisca, do seu descontrole, né, no clássico contra o Cruzeiro e as consequências sérias que isso causou na vida pessoal deste fanfarrão. China, já peço logo de cara, deixa o like, ajuda muito no engajamento dos nossos conteúdos, se inscreva se ainda não for inscrito e também comentem acerca de cada assunto que aqui vamos abordar. Rapidamente quero agradecer ao carinho aí de cada um, né? Agora estou com um novo visual, bigodinho, muita gente comentando, muita gente se divertindo com isso. Minha mãe me chamando de Charlie Chaplin, me chamaram de William Bigode, me chamaram de um monte de coisa aí, né? Tô me dando um monte de apelido, mas eu me divirto com isso. Eu gosto disso, MC Livinho. Quem tem bigode tá me chamando. E assim a gente tá indo. Até de Wagner Moura lá do Narcos eu fui chamado. Mas bora que bora, é só para descontrair e agradecer aí o carinho, né? Principalmente do vídeo de ontem que eu trouxe, muita gente comentando. Muito obrigado, nação. Bom, sem mais enrolação, bora lá, nação, iniciar falando do presidente do Cruzeiro, porque ele concedeu uma entrevista ao Globo Esporte. Essa entrevista ela não foi ao ar ainda, mas o GE fez uma matéria, né? Eles fizeram uma matéria com um assunto específico, tá? Eu acho, eles não deram detalhes, mas eu imagino que essa matéria ela vai ao ar hoje, agora no horário do almoço, tá? Justamente aí no programa, né, do horário, né, em si, nessa virada da manhã para tarde, que é o Globo Esporte. Vamos aguardar, né, se realmente vai acontecer no Globo Esporte ou em algum outro momento nessa segunda-feira, mas deve ir ao ar aí especificamente neste momento, né? Mas enfim, o que interessa aqui é a matéria do GE, onde o presidente voltou a falar sobre o caso Messinho, tá? E ele ainda tá pistola com o time alviverde. Bora lá. Tá aí, Chinazu. Presidente do Cruzeiro cita imoralidade do Palmeiras em caso de saída de Messinho. Sérgio Santos Rodrigues destaca que o Clube Mineiro tinha ótima relação com o Clube Paulista e que uma conversa amigável resolveria a situação. Bora lá. O Cruzeiro perdeu uma das suas principais joias das categorias de base este mês, sendo envolvido em uma série de situações que levantaram suspeita. O garoto Estevão William, né, o chamado Messinho, assinou contrato de formação esportiva com Palmeiras, deixando a toca da raposa. Para Sérgio, houve imoralidade por parte do Clube Paulista na ocasião e a declaração foi dada à Globo na última semana. A entrevista do dirigente vai ao ar nesta segunda-feira. Aqui, ó, afirmaram no Globo Esporte de Minas Gerais. E o Palmeiras não quis comentar as declarações. Abre aspas. A gente sempre bateu na tecla, não de ilegalidade, porque não houve, mas de imoralidade, porque isso com certeza absoluta houve. Sempre tivemos ótimas relações com o Palmeiras, principalmente com o diretor da base. Eu pessoalmente tinha uma relação pessoal com ele. Já o conhecia muito antes de estar no Palmeiras. Então surpreende que ainda tem gente no futebol que age desta forma. Poderia ter sido feita uma conversa amigável para que a coisa não desenrolasse para a forma que ela desenrolou. Estevão William poderia assinar o vínculo, né, de iniciação esportiva a partir do fim de abril, quando completou 14 anos. No dia 1º de maio, ele assinou com o Palmeiras. Segundo o Cruzeiro, nos dias seguintes o garoto fez trabalhos na toca da raposa. E aqui a matéria fala que em fevereiro deste ano ele sofreu uma fratura, fala que o presidente foi até a casa, né, do Estevão, deu todo o auxílio, blá, 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 blá. E aqui a matéria fala que em entrevista à Globo na última semana, o pai do Estevão, o Ivo Gonçalves, disse ter sido vítima de uma briga política e jurídica no Cruzeiro.
E aqui também a matéria fala basicamente do que havia sido aí proposto pela equipe alviverde para levar aí, né, a joia, no caso agora, a ex-joia cruzeirense. Então o presidente do Cruzeiro ainda muito claramente não engoliu, tá, essa questão toda, rasgou o verbo aí, tá bem pistola com a equipe alviverde. Imagino que nesse momento a relação esteja bem estremecida aí entre Cruzeiro e Palmeiras. Nação, agora bora tratar aqui de um outro assunto, um assunto bem sério, bem delicado, que é sobre o Lisca, tá? Mas logo de cara, sem querer ser aqui o dono da razão e nem ser o cara que prevê, né, algum tipo de coisa ruim, mas uma pessoa que teve visão naquele momento. Ô Lisca, eu disse que ia dar merda, cara. Vocês sabem, nação, o que aconteceu, principalmente no jogo de ida da semifinal, entre Cruzeiro e América. O Lisca, ele chega no Mineirão, ele já chega no Mineirão totalmente capa virada. Eu não vou nem usar a expressão que eu gostaria de expressar aqui, como ele chegou. Mas ele chega, né, de uma forma muito estranha, muito pilhado, além da conta para um jogo que estaria para começar. Ele chega sem credencial e sem máscara. Ele tá com a máscara, mas a máscara no queixo. A responsável da federação, por permitir, né, que o pessoal da comissão técnica, que os jogadores entrem para o vestiário, não permite que ele tenha acesso até que ele esteja credenciado e com a máscara devidamente no lugar. A partir dali, ele já, né, entra em conflito com a federação, se nega a usar a máscara, a credencial, mas acaba tendo que ceder. Durante o jogo, eu não preciso nem comentar o que aconteceu, vocês sabem. E ele trata com desrespeito, né, todo o contexto, antes, durante e depois da partida. E aí, eu até disse aqui pra vocês na segunda-feira, eu imaginaria que aquilo ali poderia ser algo muito maior do que ficou apenas no domingo. Poderia já ter acontecido uma tragédia, justamente no próprio domingo, na saída para o vestiário. Poderia sim acontecer algo parecido com o que aconteceu na final da Copa do Nordeste. Mas graças a Deus não aconteceu. Todavia, ontem, depois da derrota, ontem não, no sábado, né? Depois da derrota do Mequinha para as Frangas, o Lisca aproveitou a oportunidade de uma pergunta de um jornalista, né, do Globo Esporte, para falar sobre o ocorrido e as consequências. E Lisca, eu vou trazer esse vídeo, nação, mas ó, de antemão, Lisca, que sirva de lição pra você, fera. Abaixa a tua bolinha, sai dessa onda de querer provocar rival. Você provocou o Corinthians e as portas foram fechadas pra você lá. Você provocou o Cruzeiro e as portas estão fechadas aqui pra você também. Se você continuar nessa sina de provocação, muitas portas serão fechadas. E Lisca, quem é você, meu fera? Você não ganhou merda nenhuma na sua carreira, então abaixa a bolinha. Abaixa a onda. Você está num time totalmente pequeno, sem perspectiva de permanência na Série A, e quer cantar de galinha? Não vai fazer isso. Então abaixa a crista, abaixa a bola. Vamos trazer aqui, né, o desabafo do Lisca. É lamentável, tá, nação? Todas as consequências, mas é carta cantada. A gente está lidando com um esporte que nesse país a gente já viu chegar a esse ponto e pior em outros momentos. Com vocês, o Lisca. Isso. Então eu vou fazer um pedido aqui pro pessoal da Globo, pro GE, tá, Minas. Primeiro, né, eu queria dizer que foi muito chato, sabe o que aconteceu? Meu telefone foi invadido, eu fui ameaçado várias vezes, as redes sociais das minhas filhas foram invadidas com pornografia, com várias situações. Tá? Vocês passaram a semana inteira fomentando uma situação que não aconteceu, prejudicaram demais um pai de família. Minha família está indo embora de Minas Gerais por isso. Fim do mês, as meninas estão voltando para Porto Alegre junto com a minha esposa, porque a gente se sentiu invadido, sabe? Minhas filhas ontem choraram demais por tudo que aconteceu. Vocês têm que ter cuidado, porque vocês são muito fortes, vocês são um canhão, sabe? Vocês propagam notícias e algumas coisas falsas se transformam em coisas muito complicadas para profissionais como eu. Então, realmente foi muito triste. O menino hoje ali, acho que é o Elton, veio me pedir desculpa na boca do túnel. Esse tipo de desculpa não adianta, Elton. E a justificativa da tua emissora também não foi legal, sabe? A nota ficou pior ainda, o remendo ficou pior que o soneto. Eu gostaria que vocês admitissem o erro de vocês e que vocês expuseram um profissional que estava fazendo uma brincadeira dentro do vestiário com um cara que eu respeito demais, que é um dos mentores desse trabalho, que é o Felipe Conceição. Felipe, um grande abraço para ti, que você faça uma grande Série B.
Os clubes são parceiros, né? Cruzeiro e América. O Salum tem uma relação enorme, Alencar, eu com o Sérgio, né? Com Paulo Assis, que era no superintendente, hoje está no Cruzeiro, o Daniel Roth, que é o nosso assessor de imprensa, hoje está no Cruzeiro. Acabaram de fazer uma negociação envolvendo trocas na parceria de clubes com o Flávio, Alan, o Jones foi para lá, o Felipe Agudo. O que vocês tentaram criar foi lamentável. Então eu peço, cara, que vocês não façam mais isso com nenhum profissional. Não façam mais isso. Hoje está muito perigoso, né? Tem a pandemia, as pessoas estão muito açoitadas, né? E vocês tentaram direcionar uma coisa assim como uma provocação que não teve provocação. Eu sou um dos caras que mais enaltece os profissionais, os treinadores. O ano passado, na Série B, eu falei do Pivete no Vitória, eu falei do Léo Condé no Sampaio Corrêa, eu falei do Daniel no Confiança, né? Eu falei, tem mais gente, o Humberto, dispensa comentários, né? O Humberto Loser, que foi campeão na Chapecoense, o Mozart no CSA, que hoje está na Chapecoense. Eu sempre fui um cara que valorizei demais os treinadores e essa nova geração e sempre respeitei demais, tá? Tudo isso. De vez em quando a gente faz algumas brincadeiras, como também sofro brincadeiras, mas tudo internamente, porque os nossos jogadores são muito gratos ao Felipe também. Grande parte deles veio dentro de uma avaliação junto com a diretoria, porque nenhum treinador, no América pelo menos, o treinador não funciona sozinho, tá? É uma obra em conjunto. E os jogadores, nós todos ficamos muito chateados, porque é um cara que tem um respeito enorme nosso, e a gente se esforçou muito para ganhar do Cruzeiro, do Felipe, com todo respeito também ao Cruzeiro, ao torcedor do Cruzeiro aqui, eu vou falar diretamente. Eu respeito muito o clube de vocês, na hora do campo, na hora eu vou brigar, nós vamos brigar, mas tudo dentro da ordem, mas eu sei da grandeza, da dimensão que é um Cruzeiro, eu sei que eles vão recuperar, torço muito por isso já agora nessa Série B, tá? E tem assim uma admiração enorme, né, pelo Cruzeiro, pelo Atlético. O América me deu essa condição de estar mais próximo, né, de acompanhar mais perto, e só me confirmou a grandeza dos dois clubes, né, das suas torcidas, das suas diretorias. Agora, dentro do campo nós vamos discutir, nós vamos brigar, eles vão brigar pelo lado deles, nós vamos brigar pelo nosso. Ninguém ofendeu ninguém, ninguém xingou ninguém, e ficou uma coisa sendo fomentada, até vocês falando, pode ter briga no outro jogo, vocês viram como foi o outro jogo. Repensem o que vocês estão fazendo. Tá aí, né, nação? Basicamente, o que o Lisca disse, né? Desabafando aí, basicamente, acerca do que aconteceu naquele clássico, né? E as suas consequências. A minha impressão, tá logo de cara, o Lisca, ele traz algumas inverdades nessa declaração, não teve provocação, sabe? Ele quer levar para uma coisa muito romantizada o que aconteceu naquele jogo de ida, que não é assim, meu fera. Se você tá acostumado lá com Ceará e Fortaleza e lá não tem esse tipo de coisa, que eu acho que não é o caso, se você tá acostumado com outro nível de clássico, saiba que em Minas aqui o buraco é mais embaixo. Se você quiser provocar qualquer tipo de torcida, aqui pelo menos eu sei como é que funciona, né? Se você quiser vir com provocação, cara, segura a bronca que vai ter consequência. Tá? As coisas aqui, o buraco é muito mais embaixo. Provocou sim o Felipe Conceição. 1, 2, 3, Conceição é meu freguês. Isso pra mim é provocação. Ou é respeito? Ele fala que isso é respeito. Pra mim isso não é respeito. Durante o jogo, fez da partida um tumulto só, que eu repito, poderia ter acontecido uma tragédia que graças a Deus não aconteceu, mas poderia. Ficou por um triz. Então, ele tem que assumir as suas responsabilidades. E, cara, a Globo não tem que pedir desculpa nenhuma, não. Vá a merda. Qualquer meio de comunicação está ali para expor o que acontece. Não vai omitir, não. O que vocês podem, de repente, aí, querer, né, alegar é uma invasão, né, em um local de privacidade. Aí tudo bem. Né, o vestiário ali do time é um local de privacidade. Agora, vocês têm um estádio que é ridículo. O vestiário fica atrás do gol. Qualquer um escuta o que vocês falam ali. E é por onde, inclusive, os jornalistas passam para ir até seus carros e irem embora. E dá bem de cara com a janela do vestiário. Então, ou vocês mudam o vestiário de local, ou vocês vão ter que passar por isso. O Cruzeiro já passou por isso, as frangas, e vocês passam por isso. Então,
É óbvio que se o cara tá ouvindo ali provocações, vai meter a câmera ou vai meter o microfone para captar o que tá acontecendo. O jornalismo é isso, é mostrar o que acontece, não é omissão, não. Eu defendo a causa do jornalismo, tá? Porque tentam romantizar as coisas, mas aqui não vai romantizar, não. Foi pipoqueiro depois de tudo que aconteceu. Espero que sirva de lição. Não adianta vir pedir desculpa pro cruzeirense, não, que não cola não, viu, Zé Ruela? Teve provocação? Teve que aguentar. Era óbvio que ia acontecer tudo isso. Você tem família em BH e fica de provocação, cara? Parece que você não conhece a torcida, não? Alguns xingam em redes sociais. Alguns ficam pistola em redes sociais, que é o meu caso. Outros vai pro pau, rapaz. Outros vão pra cima pessoalmente. Conhecem família, conhecem você, onde você frequenta. Parece que é inocente, parece que tem 10 anos, é criança. Sabe como é que funcionam as coisas. Que sirva de lição, tá? Pipocou agora depois de tudo que aconteceu. Mas eu espero que centre agora os seus comentários. Que não faça isso contra o Cruzeiro e contra qualquer clube, porque vai ter consequências se acontecer de novo. Acho que aprendeu a lição. Eu acho que agora esse Zé Ruela não vai fazer mais isso. Eu acho, né? Eu acho. Bom, nação, comentem acerca desse assunto e pra gente poder finalizar aqui o nosso vídeo, que já tá longo por conta desse relato do Lisca, 4 minutinhos só do relato dele. Deixa eu finalizar aqui com uma informação minha, tá? Sobre o Marco Antônio. Eu procurei uma fonte que eu tenho internamente no Cruzeiro para saber sobre como é que está a visão do Felipe Conceição sobre o Marco Antônio. Me chamou muito a atenção ver o Marco Antônio sábado. O nível que ele apresentou foi um nível, cara, de alguém que está cada vez mais em forma. E eu não consigo engolir a justificativa de que de repente ele possa sair porque ele é pior do que o Claudinho e do que o Marcinho. Não aguento ouvir isso, não. Principalmente depois de ver um jogo horrível do Marcinho contra o Boa Vista, entrando no segundo tempo e uma partidaça do Marco Antônio justamente contra o Boa Esporte no confronto da tarde de sábado. E aí, a resposta que eu tive eu preciso compartilhar com vocês, tá bom? Não vou trazer a fonte, também faço meu papel de jornalismo, né? A gente vê os principais setoristas, Guilherme Pio, Samuel Venâncio, guardando informação de quem ou repasse, eu vou fazer o mesmo, tá bom? Vou trazer para vocês aqui a fala. Tô com o WhatsApp aberto aqui no meu notebook e vou trazer para vocês o que eu tive de resposta. Minha pergunta foi, poxa, fulano, né? Me diz uma coisa, realmente o Marco Antônio, ele vai sair do Cruzeiro? Foi proposto a ele procurar uma outra equipe? Cara, depois do jogo que eu vi hoje, essa mensagem eu mandei no sábado, né? Eu não consigo acreditar nisso. Me passe se realmente isso é verídico ou não, porque nem o Cruzeiro se posicionou oficialmente acerca deste assunto, né? E o que ele me disse foi o seguinte, nação. O Marco está voltando de um tempo inativo. Está no processo de readaptação aos treinamentos. Após esse processo, ele vai ser observado pelo Felipe, né? O Marco é o Marco Antônio, Felipe Conceição. Como tem observado também outros atletas do clube. E ele tem puxado alguns jogadores da base para treinar conosco. O processo do Marco é muito parecido com esses meninos da base. É um processo de médio a longo prazo. O atleta ficou muito tempo parado. A gente está, né, o visualizando neste período de transação, para ele acostumar a treinar em alta intensidade durante um bom tempo. Então, pelo que ele me disse, o pessoal vai ter paciência com ele e não vai querer queimar o garoto ou queimar processos, tá? Pelo menos eu entendi de tudo isso, foi isso. Para depois a gente observá-lo melhor, quando ele estiver ainda mais em uma condição física ok. Por hora, ele fica. Foi o que eu tive de retorno sobre o Marco Antônio, tá? Como eu pontuei, oficialmente o Cruzeiro não disse que o Marco Antônio está fora dos planos, tá? O Paulo, o staff do jogador, o empresário confirmou que sim, o Paulo foi procurado para poder negociar aí nesse 2021 a sua ida para uma outra instituição. Do Marco Antônio, que a gente teve foi uma matéria do Deus me dibre, mas o staff não se posicionou. Eu mandei mensagem para a assessoria do staff do Marco Antônio, até agora eu não tive resposta, mas nem o Cruzeiro também se manifestou, e eu tive essa resposta de uma pessoa do dia a dia internamente do clube, né, que acompanha treinamentos, enfim, é de bastidores, e o que ele me disse foi isso,
tá? Que o Marco Antônio, ele ainda está nos planos, sim. Está em um processo de readaptação, mas o Cruzeiro ainda conta com ele. Não a curto prazo, mas a médio e longo prazo. Então, por hora, como ele finaliza a mensagem, ele fica, tá, nação? Uma boa mensagem aí pra gente poder finalizar esse vídeo. Comentem, tá? Porque eu tenho certeza que a cada 100 cruzeirenses, 99 quer que ele permaneça. Com certeza. Mas é isso. Comentem acerca de cada assunto que eu abordei aqui, nação. Vou ficando por aqui. Peço desculpas pelo vídeo longo de hoje, mas foi necessário. Desejo a todos uma ótima semana, bem abençoada. Fiquem na paz de nosso Senhor. Eu fui, China Azul, e tchau!